E pronto, vamos lá, galera. Noções de inferência estatística. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Uma parte mais conceitual e alguns exercícios mais explicativos. E o segundo vídeo que eu vou gravar vai ser o vídeo na sequência desse com alguns exercícios bem específicos aí de estatística. Então vamos lá, partindo para o abraço. Conceito muito interessante, muito importante na questão da estatística inferencial é o conceito de população e amostra. Fiz aqui um diagramazinho aqui apenas para ilustrar isso. População é o todo maior, a parte maior. A amostra é sempre uma parte menor que procura representar a população. Até aqui dá para ter uma ideia. Por exemplo, nós temos uma população nesse formato, eu não posso ter uma amostra no formato quadrado. A amostra tem que seguir, no máximo possível, os parâmetros dela têm que se converter para aquilo que de fato a população é. Então, está aí um breve diagrama, simples, fácil de compreender, e vamos para o próximo slide. Aqui nós temos aqui uma parte bem, bem teórica sobre o assunto, e vamos lá. Parâmetro. Em estatística, quando nós falamos de parâmetro, nós entendemos como quantidades de uma determinada população. Geralmente essa população é desconhecida, porque por ser muito grande, vamos colocar aqui, entrevista de intenção de voto. A população é impossível, é muito custoso, trabalhoso de juntar todo mundo, de todo mundo responder uma pesquisa de intenção de voto. Então, o que as empresas contratadas para isso usam a parte inferencial da estatística e selecionam uma pequena amostra, em locais chave, em momentos diferentes, para poder ter um espelho daquilo que de fato é, no nosso exemplo, a verdadeira intenção de voto. Então, por exemplo, as quantidades de uma população não são conhecidas, o parâmetro ele pode assumir aqui θ, mi, sigma, pode assumir esses valores para poder descrever, para poder assumir valores, para poder a gente ter como avaliar, ter como inferir sobre a população através da amostra. O estimador, ele geralmente são as mesmas letras, porém com esse chapéu, o circunflexo, são combinações de elementos da amostra a fim de estimar um parâmetro de interesse da população. Então, geralmente fazem-se variância, a média, no caso aqui a variância, a média, eu poderia fazer mediana, moda, fazer outros parâmetros, máximo e mínimo, as observações primeira e segunda. Tem várias maneiras de se estimar, no caso, para poder chegar ao nosso parâmetro. Então, nós temos aqui o estimador, que ele é, na verdade, a combinação que vai representar, a fim de estimar um parâmetro de interesse. O parâmetro é esse, nós temos aqui um estimador que ele tenta chegar o mais próximo possível do parâmetro. Quando isso acontece, a inferência estatística ela foi muito bem sucedida. Quando ela destoa muito ou destoa um pouco, nós vemos que aí tem alguns elementos corretivos a fazer. Então vamos lá. Continuando, a estimativa são os valores numéricos assumidos pelos estimadores. Então nós temos o parâmetro, o estimador do parâmetro e a estimativa, que é o valor numérico, também chamada de estimativa pontual, ou simplesmente estimativa. A média da população geralmente é dada
pela letra Mi, letra grega Mi, o desvio padrão pela letra sigma, aqui desvio padrão, e a variância é o desvio padrão elevado ao quadrado, porque a variância é o quadrado do desvio padrão. Um estimador ele é função de variáveis aleatórias. Então, nós temos aqui um estimador θ chapéu, nós temos ele e ele é função, ou seja, ele vai ser alterado conforme as variáveis aleatórias que estão sendo coletadas, estão sendo levadas em consideração. Logo, também, ele acaba sendo uma variável aleatória. Então, vamos lá, um exercíciozinho aqui prático, um exercício mais de conceito para trabalharmos aqui. Vamos lá, deseja-se sortear 100 crianças entre 4 e 10 anos num certo bairro, para uma pesquisa sobre saúde bucal. Então, foram propostas as seguintes alternativas. Primeiro, nós vamos ler e depois comentar as diferenças e as dificuldades de cada alternativa. Um sorteio aleatório realizado entre crianças listadas pelo posto de saúde do bairro. Essa primeira alternativa ela pode ser dificultada pelo fato de localizar as crianças escolhidas pode ser uma tarefa bastante difícil. Um sorteio aleatório realizado entre crianças listadas pelo posto de saúde do bairro. É uma dificuldade que pode ocorrer. A segunda alternativa, nós temos aqui, segunda opção, um sorteio aleatório de casas do bairro e em seguida uma escolha aleatória de uma criança de cada casa sorteada, se houver. Nós temos aqui uma situação em que podem haver muitas casas que não tenham crianças. E também há dificuldade de fazer o censo dessas casas do bairro. O bairro, se ele for um bairro bastante povoado, um bairro bastante extenso, pode ser difícil fazer isso. E temos a terceira opção, que é escolher ao acaso um dia da semana, visitar uma dessas escolas do bairro e, na ocasião, 100 crianças são sorteadas, que é o que a gente gostaria de ter na nossa estimativa. 100 crianças são sorteadas dentre as várias classes, com alunos de faixa etária de interesse. Essa parece ser uma opção mais viável, mas, porém, deve-se tomar o cuidado de a escola escolhida, porque vai ser uma escola, ter representatividade além de todas as idades, principalmente da faixa etária de interesse. Dando sequência, temos aqui um exemplo bastante interessante. Nós temos aqui o livro que nós trabalhamos, é o livro do Magalhães, que é Noções de Probabilidade Estatística, ou Princípio de Probabilidade Estatística. E nesse livro, tanto é que essas imagens aqui são recortes do livro, temos lá um exercício, o exemplo 7.4, capítulo 7, que fala sobre altura de pessoas. Deseja-se o exercício, eu deixei aqui bem resumido, porque para não ficar cansativo, leitura em slide é bastante cansativo. Então, o que importa, na verdade, é saber isso daqui, que nós temos uma amostra de altura de pessoas de determinada região, e essa altura, em metros, foi coletada nessa ordem. As pessoas, conforme ia entrevistando ou medindo as pessoas, ia encontrando esses valores, 1,65, 1,57, parará, até o último valor. Nós temos aqui, então, a proposta de 3 estimadores para poder retratar, já que não são apenas estas pessoas que existem nessa cidade ou nessa região, ou seja, foram 10 pessoas. Qual estimador, então, usar para poder dizer qual que é a verdadeira
qual será o parâmetro que mais vai se aproximar do parâmetro real da altura da população dessa cidade, dessa região. Nós temos aqui a primeira proposta de estimador, de média, que seria o máximo, o mínimo mais o máximo, dividido por 2, ou seja, a média dos extremos, né, dos ultra extremos. Por exemplo, nós temos aqui o valor mínimo, nós podemos localizar aqui 1,57 é o menor valor. O valor máximo, nós temos aqui 1,81. Somando esses dois valores, dividindo por 2, nós temos o primeiro estimador. A segunda proposta de estimativa é o X1. X1 quer dizer a primeira observação. Então, chegou o compadre lá, que tem 1,65 m, ele é o primeiro, então essa vai ser o nosso parâmetro para poder estimar, né, a nossa estimativa, para poder estimar o parâmetro real da altura dessa população, a altura média, ou o número que mais se aproxima disso. E temos aqui o que nós conhecemos como média aritmética, que é a soma de todas as observações dividido pelo número de observações, né? Somando tudo isso, dividindo por 10. Aqui nós temos as respostas dos estimadores anteriormente comentados. Nós temos aqui o mínimo mais o máximo sobre 2, deu 1,69. A primeira observação, como já tínhamos visto aqui, a primeira observação, 1,65. E a terceira observação, que é a média de tudo, né? Nós somamos todos os valores dividindo pelo número de observações feitas. Nós temos aqui 1,69. Arredondado, claro. Nós podemos perceber aqui que os números são próximos. Os números são próximos, né? Inclusive esses dois aqui são idênticos. Mas nós temos que levar em consideração que para escolher esses estimadores não basta somente olhar a aparência, ou se ele está próximo, se está bom, né? Nós veremos no decorrer desses slides que há ferramentas que mostram que um estimador ele pode ser melhor do que o outro, ele pode ter mais qualidade do que o outro. Outro exemplo aqui que nós temos, uma forma de inferir, seria com relação à proporção. Nós temos aqui uma amostra de números e temos aqui um parâmetro aqui de saída que seria da seguinte maneira. Se o valor da observação for maior que 190, o valor que, na verdade, ele assumirá em y1, yi, será o número 1. É uma saída binária, né? É como se fosse aqui, por exemplo, sim ou não. Então, nós temos aqui uma regra que diz que se xi, qualquer uma dessas observações, for maior que 190, nós iremos considerar o valor 1. Se esse mesmo xi for menor ou igual, inclusive o próprio 190, é zero. Nós montamos aqui uma tabelinha, e nessa tabelinha nós temos aqui o número de cada observação, em ordem da sua observação, o valor da observação e, aqui no caso, a saída que nós teremos que dar. Por exemplo, 180 é menor do que 190, então 0 conforme 180 é menor do que 190, então nós temos aqui 0. Se ele fosse maior que 190, 1. Então nós temos aqui maior que 190, menor, 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 maior, menor, né? E aqui também o último valor maior.
Nós percebemos aqui que a proporção de casos, né, vamos dizer assim, de casos acima de 190, ele é em 1, 2, 3 em 10. 3 em 10, 30%. Ou seja, soma todos os valores também, divide pelo número de observações, nós temos aqui a proporção, vai dar 3 sobre 10 também. Uma outra maneira de calcular. Nós temos aqui uma questão interessante para entrar nessa parte teórica, que é com relação ao vício e consistência. Por exemplo, um estimador, vamos colocar aqui esse estimador θ, ele é não viciado ou não viesado para um determinado parâmetro. Aqui nós temos o parâmetro, aqui nós temos o estimador para esse parâmetro. Se a esperança dele for ela convergir para, vamos dizer assim, um valor esperado. Se os valores, né, do parâmetro, e da estimativa coincidirem, eles forem iguais, nós temos que esse estimador ele é não viciado. Porque, de fato, ele conseguiu o objetivo dele. Ele estimou corretamente a observação da população. Em outras palavras, um estimador é não viciado se o seu valor esperado coincide com o parâmetro de interesse. Então, mostra que o estimador ele caminhou numa consistência de uma maneira, né? Nós vamos ver também aqui a questão da consistência, que é o aumento da amostra. Ele caminhou de uma maneira em que ele conseguiu chegar, e conseguiu concluir o objetivo, ele coincidiu com o parâmetro de interesse. A consistência, nós temos aqui um estimador θ, e ele é consistente se à medida que o tamanho da amostra vai aumentando, vamos colocar aqui a amostra está tendendo ao infinito, né? O seu valor esperado vai convergir para o valor do parâmetro de interesse. Converge para o parâmetro de interesse. E sua variância converte para zero. Aí eu trago aqui, o que é variância? Variância é o quanto que os valores estão distanciando da média. É o quanto que eles estão variando, quanto que eles estão saindo fora da média. E isso, e quando à medida com que se aumenta o valor das amostras, ou seja, eu vou observando, por exemplo, eu faço entrevista com 2.000 pessoas, e no universo de 200 milhões de pessoas, por exemplo, entrevista presidencial, de intenção de voto. E aí eu aumento para 4.000. Eu aumento para 10.000, eu aumento para 20.000, até o momento em que eu estou aumentando o valor da minha amostra, estou aumentando o número de entrevistas, o parâmetro que eu estou usando, se ele estiver se convertendo para, de fato, o valor esperado, o valor esperado ele estiver convergindo para o valor do parâmetro, né, mostra que a minha estimativa está caminhando, né, num caminho certo, está num caminho certo. E também, à medida com que aumento o número de observações, a variância vai diminuindo, ou seja, a distância, a discrepância, né, das observações que saem, destoam da média, eu também estou tendo aí, né, um sucesso nas minhas observações. Então, posso dizer que um observador, um parâmetro, ele é consistente quando ele consegue seguir essas premissas aí. Em consistência, nós podemos também considerar o estimador, ele depende do tamanho da amostra N. E o estimador, na verdade, ele necessita ser não viciado apenas para valores grandes de N. Ou seja, em valores pequenos, né, a consistência, às vezes, ela pode ter algum vício, mas porque os valores ainda estão pequenos. À medida com que eu vou aumentando as observações, aí eu tenho valores maiores, valores grandes de observações, aí
eu posso sim dizer que o estimador, no caso, em relação à consistência, ele precisa ser não viciado, porque senão ele já está, vamos dizer, ele já não está sendo fiel à verdade dos fatos. Para a definição de vício, o conceito é válido para qualquer tamanho de N. Então, para qualquer tamanho de N, uma amostra ou a enésima amostra, né, ou toda a população sendo observada como uma amostra também, né, o que destoa daquilo que na verdade está sendo investigado, isso é chamado de vício. Então, se eu tenho um parâmetro e tenho a estimativa do parâmetro, né, o estimador do parâmetro. Se há uma diferença, ou seja, o parâmetro é um valor e a estimativa, o estimador, ele apontou um valor menor ou maior, essa diferença é chamada de vício de estimador. Caso de eficiência. Por exemplo, dados dois estimadores, θ1 e θ2, não sendo eles viciados para um parâmetro θ, dizemos que θ1, por exemplo, ele só pode ser dado como mais eficiente do que θ2 se a sua variância for menor. Então, observando os valores da variância, se eu tenho vários estimadores, tenho um estimador 1, estimador 2, estimador 3, e todos eles são não viciados. Para mim fazer um pente fino, fazer um filtro neles, eu poderia usar também o conceito de, além da consistência e tudo mais, a eficiência. Porque eu poderia observar a variância dele. Se ele está saindo o de menor variância, o que está com a variância tendendo a zero, porque vai diminuindo, vai aumentando o número de amostras, ele tem que estar tendendo a zero. E se 3 observações, no caso aqui 2 observações, uma tiver o valor de variância menor, que é o caso aqui desse θ1 no nosso exemplo, ele será o mais eficiente, porque ele está retratando melhor a realidade dos fatos. Nós temos aqui uma tabela aqui, que será bastante interessante no nosso estudo aqui. Nós temos o parâmetro, o estimador dele e a propriedade. Já adianto aqui que todos os 3 primeiros aqui, a média populacional, a proporção também populacional, nós temos o desvio, na verdade a variância amostral, né? O estimador é a variância amostral, aqui é a variância populacional, eles são não viciados e consistentes. O que quer dizer? Consistente, à medida com que aumenta-se a amostra, eles vão tendendo, no caso, a variância deles tende a zero, e o valor esperado converge para o valor do parâmetro, ou seja, ele mostra que ele está seguindo num caminho certo. E ele é não viciado, que quando chega no final das contas, nós vemos que o que foi estimado é o que realmente é. Então, nós vemos que o parâmetro ele coincide com o valor esperado. Então, esses 3 primeiros parâmetros aqui, eles são não viciados e consistentes. E uma observação que nós fizemos no exercício anterior, e agora é válido resgatar ela aqui, é que esse tipo de cálculo de variância, nós temos aqui o tipo do cálculo 1, que nós descontamos um valor na hora de dividir sobre o valor de observações, e temos a última opção aqui de variância, em que você apenas calcula e divide pelo exato número de observações. Esse último ele é viciado, é consistente, mas porém ele é viciado. Os valores dele esperado não batem com o valor do parâmetro. Já os outros 3 aqui, a variância calculada dessa maneira, né, a média, que essa aqui é a média aritmética, que é o estimador confiável, porque ele é não viciado e consistente, porque ele, na verdade, a média ele abarca todas as observações. Então, ele acaba tendo sendo mais fiel aos fatos.
Temos aqui um exercício aqui para treino. Por exemplo, foram sorteadas 15 famílias com filhos num certo bairro e observado o número de crianças de cada família matriculadas na escola. Os dados foram, aqui nós temos os dados, o 1, 2, 0, parará, finalizando com 2. O exercício pede, obtenha as estimativas correspondentes aos seguintes estimadores da média de crianças na escola desse bairro. Nós temos aqui a primeira opção, que é mínimo mais o máximo, dividido por 2. É uma forma de se estimar os valores. Nós temos aqui a segunda opção, o segundo estimador, que é a primeira observação mais a segunda observação, dividido por 2, ou seja, a média das duas primeiras observações. E o terceiro estimador é a média aritmética. Nós vemos aqui que nós temos aqui o valor mínimo, o valor máximo. O valor mínimo é 0, o valor máximo é 4, 4 por 2 dá 2. Aqui nós temos a primeira e a segunda observação. Nós temos aqui a primeira observação é 1, a segunda observação é 1 também, então 2 por 2 dá 1, já deu a metade. E se nós fizermos a média, aqui nós vamos somar todos os valores, dividir pela quantidade de observações, no caso por 15. Vamos ver se eu tenho a resposta dele aqui. Na verdade, ele vai dar, se não me engano, 1,4. Se não me engano, é isso. Vai dar 1,4, essa média aqui. Mas por que eu não estou calculando isso aqui? Porque, na verdade, até como a pergunta é qual deles é o melhor estimador da média e por quê, não precisa nem fazer conta nesse caso. Porque nós já sabemos que a média ele é um estimador não viciado, conforme nós vimos aqui, e consistente. Então, qualquer outra coisa fora da média, desses outros estimadores aqui, ele vai destoar muito daquilo que é a realidade. Por exemplo, a média, que é um estimador mais fiel, ou seja, o valor esperado dela converge para o parâmetro e é consistente à medida com que aumenta o tamanho da amostra, a variância vai convergendo a 0, ele deu 1,4. Esse daqui deu 1. Esse daqui deu 2. Então você vê que esses aqui eles são viciados, porque no final das contas, ou seja, na fritada dos ovos, ele não acerta o valor. A média ela é mais confiável por isso. Então a resposta seria que a média é o melhor estimador. Por quê? Porque a média ela é não viciada e consistente. Isso aí já é provado já matematicamente. Um segundo exemplo aqui, para se estudar a variabilidade em um teste de inglês, os alunos ali tiram notas de 0 a 5. Eles foram sorteados 16 alunos de uma escola e suas notas anotadas. Tem aqui os valores aqui que foram observados. Para estimar a variância, foram propostos os seguintes estimadores. Nós temos aqui, obtenha as estimativas e discuta qual é melhor. Nós até podemos ver, aqui um outro exercício, nós até podemos ver qual que é a estimativa, fazendo aqui os cálculos, fazendo o máximo ao quadrado menos o mínimo, e etc. e tal. Mas nós já observamos, pela nossa tabelinha, que esse 3 aqui, esse observador número 3, que é a variância, descontado aqui um embaixo, ele é também uma estimativa que é não viciada e consistente. Ou seja, ela converge para o valor real das coisas. À medida com que aumenta o valor das amostras, ele converge tanto a sua variância para 0, tendendo ao limite, tendendo ao infinito, e o valor esperado converge para o valor de fato do parâmetro. Então, pela nossa tabela, ou seja, pela simples observação da nossa tabela, que nós vemos que esse observador ele é, por excelência também, não viciado e consistente, e nós podemos já, sem resolver qualquer exercício aqui, numa questão, por exemplo, de apenas múltipla escolha, ou que nem apresentasse fórmulas,
né, nós simplesmente poderíamos marcar esse, porque sabemos que dentre os três, esse daqui é o que não tem vício, porque os outros os valores não vão coincidir com o que de fato é, e ele também é consistente. À medida com que a amostra aumenta, ele vai convergindo a sua variância para zero. Nós temos aqui seção 7.3, exemplo 7.12. Eu vou deixar esse exercício 7.3, da seção, aliás, o exercício 7.12 da seção 7.3, para o próximo vídeo, porque junto com ele eu vou gravar alguns outros exercícios, até para o vídeo ficar separado entre vídeo de exercícios e vídeo de teoria. Ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pela colaboração de vocês. Agradeço, né, imensamente aos patrocinadores desse vídeo, aos patrocinadores do canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!